Bom, nós já sabemos que 2025 é um dos piores anos para o dólar dos últimos 30 anos, né? E uma das quedas mais rápidas desde os anos 70, quando o dólar perdeu o padrão ouro, né? A conversibilidade pelo ouro. Só que o que eu quero discutir no capítulo de hoje é como nós podemos ver uma reversão disso e quais são as forças macroeconômicas que fazem isso acontecer, criando problemas para todos. Então, o que eu quero falar hoje é principalmente sobre esse artigo que eu achei sensacional, vou colocar aqui o link da descrição no vídeo, que ele mostra toda a questão dos investimentos internacionais, né, que foram muito beneficiados por essa queda do dólar, fazendo com que bolsas ao redor do mundo, principalmente em países desenvolvidos, tenham subido muito em relação à SP500 nos Estados Unidos, tirando aquele excepcionalismo americano, né? Então teve toda uma narrativa em relação ao colapso do dólar ou aos bonds. A gente já falou nesse podcast como que isso não se aplica, mas apesar da SP500 nesse exato momento nos Estados Unidos estar ali nas máximas, acabou de bater mais um recorde, você também tem as bolsas ao redor do mundo subindo. E isso é bastante interessante, inclusive para a perspectiva americana, porque segundo esse artigo, essa oportunidade dada pelo dólar mais fraco, que começou a fluir para o resto do mundo, ele acabou propiciando uma forma de carry trade invertido, onde os investidores americanos estão aproveitando as oportunidades em outros lugares. E é isso que eu quero mostrar aqui. Então, primeiramente, o que mais me chamou a atenção foi esse gráfico. Eu achei ele fantástico, né? Quando você vê aqui o que ele de fato representa. Então, aqui você vê basicamente um movimento de pêndulo que mostra basicamente a seguinte coisa: a correlação entre quando a SP500 vai melhor do que os outros países desenvolvidos, excluindo os Estados Unidos, né? Então o objetivo é ver os Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, mas nos países desenvolvidos, né, como Japão, Suíça, França, Alemanha, etc. Acho que são ali 21 países, né, que são consolidados nesse MSCI, né, EAFE, que é o ETF que mede isso. E aí você vê muito bem os movimentos onde quando você está ali no positivo, significa que a SP500 está indo melhor do que o resto dos países desenvolvidos. Quando ele está abaixo dessa linha, você vê o contrário, o resto do mundo, né, o desenvolvido, indo melhor do que os Estados Unidos. Só que, ao mesmo tempo, você também vê uma correlação quase de 100% ali, onde quando a SP500 nos Estados Unidos vai melhor do que o resto do mundo, o DXY, a força do dólar, também acompanha. E isso é exatamente a teoria do milkshake do dólar. Acho que esse é o gráfico mais interessante. Por quê? Porque ele vem mostrando o movimento desde 1971, quando se perdeu o PEG, né, do dólar com o padrão ouro, em relação até hoje, né? Até 2025, junho de 2025. Então você vê movimentos de pêndulo. Então ele começa caindo, onde o dólar perdeu valor, e aí ele reverte. E aí a SP500 vai melhor do que o resto do mundo, e o DXY também fica melhor. Isso significa o quê? Dólares mais caros para o resto do mundo, bolsas fora dos Estados Unidos performando pior e maiores problemas para os países que estão endividados em dólares poder servir a sua dívida. E aí só que esse pêndulo acaba voltando, aí o dólar fica mais fraco e eles têm um certo momento de outperformance, né? Então eles ficam melhor do que o dólar e assim por diante. E esse movimento de pêndulo, inclusive, para quem segue aqui o meu Substack, eu falo exatamente isso, né? Eu fiz um artigo específico sobre a calmaria antes da tempestade, onde a gente tem aquela impressão de que tudo que já aconteceu antes, né, a famosa narrativa do trumpismo, né, e o fim da hegemonia do dólar, toda essa narrativa acontecendo, e eu inclusive discuti com o Brent Johnson como que, na verdade, não se trata do fim do excepcionalismo americano, e inclusive isso é o contrário, isso significa que você tem mais facilidade de obter dólares ao redor do mundo. Inclusive, você pode ver tudo isso, eu estou descrevendo bem nesse artigo, e se você quiser ver mais desse artigo e outros artigos que eu faço também, você pode se inscrever aqui no link abaixo no Substack. Então, esse gráfico, ele reflete muito bem a diferença entre aquela coisa de curto prazo, que a gente vê, e a de longo prazo também, onde se você olhar aqui o DXY, se a gente só
olhar os últimos meses, nós estamos ali numa narrativa de queda, nem a narrativa, né? Óbvio, o dólar está mais fraco em relação a todas as outras moedas e parece estar numa tendência de continuar essa queda, pelo menos até o momento. Então nós estamos ali com 97. Só que dá uma olhada no que acontece no gráfico quando você vê desde ali do início, né, do milênio, praticamente. Você teve aquela queda, 2001, e você vê ali, desde, digamos, a crise de 2008, né, quando todo o sistema monetário mudou, você teve uma queda inicial, só que desde então você tem uma tendência de voltar a subir. Desculpa, acho que eu não troquei o gráfico. Esse gráfico agora é o mesmo DXY, só que eu troquei para mostrar muito mais em longo prazo. Então você vê aqui uma queda significativa desde ali de 2001 e aí desde 2008 você tem essa subida, só que sempre em ciclos, percebe? Sabe aquela analogia que eu sempre uso da bola de vôlei? Então você tem a bola de vôlei subindo, né, pelo empuxo da água. Digamos, você está tentando mergulhar uma bola de vôlei na piscina, aí você empurra ela para baixo, só que ela acaba voltando. Aí você empurra para baixo e às vezes ela volta até mais rápido do que você imaginava, né? Quanto mais força você coloca, ela acaba voltando. E é isso exatamente que está refletido nesse gráfico desse artigo, que eu achei um dos melhores gráficos assim de longo prazo para você poder dar uma olhada. Por quê? Porque quando você chega agora na parte da direita aqui, essa parte aqui mais desde 2011, que teve essa reversão novamente, nós tivemos praticamente 15 anos da SP500 tendo um comportamento melhor, fazendo alto performance, né? Tendo uma performance melhor do que o resto do mundo desenvolvido e tendo ali 191% de resultado, né? Acima do que as outras bolsas, e o DXY subindo 41% nesses 15 anos. Mas agora dá uma olhada na pontinha aqui do que está acontecendo nesse exato momento. É aqui, ó, nessa pontinha, que nós temos absolutamente todas as narrativas ali sendo criadas, né? Deixa eu até ver se eu consigo pegar essa foto um pouquinho melhor, para a gente poder dar o zoom aqui na tela. É que não estou conseguindo nesse exato momento. Ok, consegui aqui. Então, olha, dá uma olhada onde nós estamos nesse exato momento. Então, essa pontinha aqui é o que vai criar toda essa narrativa de queda do dólar, que na verdade, se você comparar com o que já aconteceu aqui entre 2003 a 2011, foram praticamente ali, né, 7 anos, você teve justamente essa queda que trouxe alívio, né? Você teve um boom de crescimento, se você se lembrar. O início dos anos 2000, eles correspondem ao crescimento da China, a saída de milhões de pessoas da pobreza. Por quê? Porque o crédito do sistema euro-dólar foi distribuído principalmente para a Ásia. Eu falei ali, eu tenho um vídeo exclusivo também que eu falo no Substack sobre o dólar asiático, o sistema euro-dólar asiático, criando prosperidade em vários lugares. Não estou dizendo que o dólar é a melhor coisa do mundo, só estou dizendo que a expansão do sistema euro-dólar permitiu que se criassem produtos e pudessem se ter vários outros centros de distribuição do dólar na Ásia. Só que na reversão disso, que acabou começando a criar problemas para o resto do mundo. E isso durou ali 15 anos. Agora nós estamos na outra parte do ciclo. Aí fica aquela pergunta, será que nós teremos um ciclo mais longo, como esse que ocorreu aqui? E isso, na verdade, para o sistema do dólar, tecnicamente seria desejável. Só que quanto mais para baixo ele vai, mais alavancagem você cria. Isso aqui foi um boom de crédito, se você parar para pensar. Essa expansão criou ali toda a questão do maquinário, né, que você vê hoje na China, que hoje você tem ali todo um mundo muito mais desenvolvido, fabril, do que nos próprios Estados Unidos, e isso veio exatamente dessa parte aqui, uma expansão, acesso a dólares, mais fábricas, mais crédito, mais empregos, mais pedidos e um mercado consumidor nos Estados Unidos absorvendo absolutamente tudo, mercado desenvolvido também na Europa, um boom mundial que você viu durante esse período.
Só que aí você começa a ter uma reversão cada vez maior depois de 2008, um aperto cada vez maior. E aí fica a questão, será que nós vamos conseguir replicar isso? Ou, às vezes, nós vamos estar ali num ciclo bem mais curto, como você viu em alguns momentos, que durou somente um ano, né, como em 1995 ou em 1979. E você vê que os booms de crédito, de expansão, onde o dólar está mais fraco em relação aos outros, né, e as bolsas do resto do mundo também estão mais fortes do que a SP500, eles costumam ser mais curtos do que o contrário. E é essa montanha aqui da direita que cria todo o problema. É aqui que o dólar realmente começa a apresentar cada vez mais problemas. Então é do desejo até da própria administração Trump hoje, ou dos Estados Unidos, se você quiser pensar assim, eu quero manter o sistema de pé por mais tempo, você quer que esse gráfico venha mais para baixo. Um dólar mais fraco, ele é desejável para o resto do mundo. Quando essa reversão acontecer, e principalmente quando ela ocorre, você vê que ela também é mais alta do que as outras, o que é preocupante, porque é isso que cria toda uma necessidade de desdolarização, uma necessidade de um outro sistema monetário, porque você não está conseguindo prover os dólares necessários para o resto do mundo. Isso é literalmente um pêndulo, que é o próprio milkshake do dólar em ação, e quando você vê, inclusive, na nossa perspectiva do Brasil e do real, se você principalmente colocar, né, essa perspectiva desde o início do plano real, de bem longo prazo, você vê que é uma trajetória praticamente única para cima, né? Desde 1994, quando o plano real foi implementado, que estava abaixo ali do 1, né? Ele era mais forte do que o dólar, muitas pessoas não sabem disso, e aí você vê ali aquela subida, né, em 2002, etc., aí uma queda, só que a tendência, pelo menos a tendência de longo prazo, vem se demonstrando até hoje, quando estamos aqui no 5,55. Então isso cria uma certa perspectiva também de você ver o sistema periférico em volta do sistema euro-dólar, quando você não pode imprimir os seus próprios dólares e você precisa servir a sua própria dívida. Então, muito interessante essa parte, é isso que eu queria trazer um pouco para você, porque eu nunca tinha visto, né, gráficos que pudessem mostrar tão bem esse efeito ali do zigue-zague, esse efeito do dólar se afrouxando em momentos de mais abundância de crédito, que nós estamos nesse exato momento, mas também os efeitos contrários de quando isso acaba indo para o outro lado.